muito feliz de estar aqui com vocês para a glória do Senhor, né? Também a igreja da qual a gente preside, saúda todos os nossos irmãos também com a paz de Cristo, que vocês sejam bem abençoados e muito prósperos em nome de Jesus. Quem me conhece sabe que eu não sou de brincar com coisas que são do alto. Eu não gosto de brincar, não é? Mas hoje, eu até vou pedir para a Amanda, por favor, colocar o logo da Shalom Adonai aqui. E eu estava ali tocando a bateria e eu vi o logo da igreja. E o Senhor falou comigo através desse logo e pediu para que eu fizesse isso. E se eu tenho liberdade aqui. Se eu tiver liberdade, os irmãos, em nome de Jesus, não achem que eu sou invasivo, nem quero mexer na estrutura, mas quando eu vi aquela chama, o Senhor me deu uma visão nessa manhã. Pastor Júnior, obrigado por você ter vindo também, está comigo lá, em nome de Jesus. Essa chama é uma fogueira, é a chama do Espírito Santo, e nós somos as brasas, amém? E como brasas, nós devemos ficar mais juntos. Nesta manhã eu peço a você, em nome de Jesus, ocupar o centro da igreja para que a gente possa se aquecer juntos ouvindo a palavra. Mas você não é obrigado, mas esta é a visão que o Senhor me deu. Nós não podemos ficar afastados, nós precisamos ficar juntos. Eu sei que você pode falar, não, pastor, veio já mexendo. Não é isso. Eu tive uma visão, e uma brasa longe de outra brasa, ela esfria. Uma brasa longe do fogo, ela esfria. Ela pode estar pegando a 1000 graus Celsius, uma hora ela vai apagar. Toda vez que você entrar aqui nesse lugar, em nome de Jesus, eu peço isso, olhe para esse logo. O Espírito Santo de Deus vai aquecer você como aquece uma brasinha, aquece a outra. Amém? Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Glória a Deus, obrigado por vocês terem feito isso. Deus é bom o tempo todo, amém? Pegue a sua Bíblia e abra esta Bíblia que você tem aí, no livro de Crônicas, 1 Crônicas, para a glória do Senhor, no capítulo 4, para a glória de Deus. Eu quero ministrar nesta manhã uma palavra a você, ao seu coração, que o Senhor falou muito conosco ali na igreja Batista Geração de Adoradores, está ali no Jardim Zaira, na Avenida Cláudio Savieto. Nós estamos ali adorando o Senhor, tem um rebanho ali também, louvando o nome do Senhor, tal qual vocês estão aqui. Amém? Glória a Deus. Preciso ouvir um glória a Deus sempre. Aleluia. Chegou agora de manhã, você já levantou? Quantos estão acordados? Levante suas mãos. Aleluia. Quantos estão com sono? Levanta a mão. Com sono nós todos estamos. Nesse mundo, né? Neste mundo tenebroso, a velocidade das coisas, não dá tempo para mais nada, nós acabamos vindo mesmo e estamos com pouco sono. Essa é a verdade. Mas hoje nós vamos ser avivados aqui pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor, amém? Aleluia. Amanda, por favor, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. A palavra do Senhor diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se com a bênção me abençoares e alargares as minhas fronteiras, seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele não me aflija. E Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. Repita comigo esta última frase: e Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. Diga isso. Glória a Deus.
Baixe sua cabeça um minutinho. Paizinho querido, nós já oramos. Mas aqui, Senhor, está a tua palavra, aqui está o teu povo. Aqui, Senhor, está o rebanho do Senhor. E o Espírito Santo testificará e falará nesta manhã a cada um de nós. E nós queremos ouvir a tua palavra na essência, ouvir a tua palavra da forma como o Senhor quer trazê-la, nenhuma vírgula mais, nenhuma vírgula menos. Nós te pedimos, fala conosco nesta manhã, em o nome de Jesus, amém? Dá glória a Deus aí, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Começamos esta palavra com uma pergunta: você já se sentiu marcado por algo que não escolheu? Essa é uma pergunta que fazemos no decorrer de nossa vida. E hoje falaremos sobre essa questão do Jabes, uma criança que desde o seu nascimento, e por ela ter sido concedida com muita dor, a mãe deste menino lhe deu o nome de Jabes. Às vezes a gente está marcado como esse rapaz, esse senhor chamado Jabes, por meio de uma história, um nome. E nós às vezes estamos marcados também por conta disso. Um nome que nos deram, um apelido que nos deram, um bullying que fizeram lá no passado a nós, uma história triste que você ou eu já vivemos, uma dor que você ainda sente quando lembra. E pode acreditar, todos nós já passamos por uma situação assim, ou um nome que nos marcou, ou uma história que nos feriu, ou também uma dor que nos acompanha, mesmo lá no fundo, no íntimo, nós estamos marcados por essa dor. Jabes nasceu com um rótulo, uma marca invisível, que o acompanharia por toda a sua vida. Quando ele nasce, a sua mãe dá o nome dele de Jabes, que significa o que gera sofrimento, o que gera aflição. E Jabes e dores estão associados, viu, meus irmãos? No hebraico, conforme vocês veem aí, que eu não sinto de ler essas duas palavras, porque eu não vou saber a pronúncia, mas é isso aí. Jabes significa dor, aflição. Jabes significa um momento terrível que a pessoa passou, que a mãe dele passou. Mas para o nosso português, eu acabei colocando que gera sofrimento e dor. Mas Jabes, muito obrigado, meu irmão, mas Jabes não deixa que esse rótulo o acompanhe e definisse o seu destino. Apesar de ter um nome, um rótulo, um nome feio, que está associado a algo terrível, ele não deixa que isso rotule a vida dele. E nessa manhã eu quero dizer para você, não deixe que nada te rotule. Hoje o Senhor vai te libertar desse sentimento que passou ou que existe ou que pode existir daqui para frente. O Senhor vai nos libertar. Levanta a tua mão em nome de Jesus. E o interessante é que nessa história de Jabes, em apenas 2 versículos, vocês leram junto comigo aqui, em 2 versículos da Bíblia, apenas esses 2 versículos, a Bíblia vai nos revelar uma vida que foi transformada pela oração e pela fé. Se você for um bom observador, observadora, vocês vão ver que desde o capítulo 1 de Crônicas, começa-se as genealogias. Se você folhear a sua Bíblia, você vai ver, você não vai ver mais nada, só genealogia, que esse é o filho desse, o esse nasceu aqui, aquele é um livro de crônicas,
que fala assim, é sobre a linhagem, desde o capítulo 1 até o capítulo 4, 5, enfim, tem uma sequência de linhagem, de hereditariedade, de cronologia de nascimento, tal qual está em Mateus capítulo 1, sobre a genealogia de Cristo, e Adão formou, e foi formando, e foi formando, e foi formando. A questão é, meus irmãos queridos, que não há, pode deixar aí, Amanda, pode voltar um pouquinho, não há na Bíblia nenhuma quebra tão significativa como aconteceu aqui. É como se você estivesse falando, eu vou tentar exemplificar, você estivesse falando sobre papel celulose, é a genealogia, capítulo 1, papel, celulose, como faz o papel, a árvore e tal, como estica, como joga o produto químico, aonde é a máquina e tal, só está falando de papel, e quando chega no capítulo 4, versículo 9 e 10, é paralisada essa sequência, para dizer assim, o trilho do trem envergou. Uma coisa que não faz muito sentido. É interrompida uma sequência de hereditariedade em 2 versículos. Estão dizendo assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Interrompe toda uma sequência desde o capítulo 1 até chegar no capítulo 4. São mais de 600 nomes, meus irmãos queridos. 600 nomes de genealogias, milênios, anos e anos, centenas de anos. Aquela genealogia, e chega no capítulo 4, quebra tudo e diz: e Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores dei à luz. E no versículo 10, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se com a tua bênção me abençoares e alargares as minhas fronteiras, seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele não me aflija. E Deus lhe concedeu aquilo que ele solicitou. Preste bem atenção, não há na Bíblia nenhuma menção especial, vocês estão lendo algum talento desse homem chamado Jabes. Não tem nada, dom, habilidade, nada, não mostra nada. Você só vai ver esses 2 versículos em toda a sua Bíblia, falando sobre Jabes. Quantos estão entendendo? Dão glória a Deus aí. Mas por que Deus quis inserir nas Escrituras e fazer menção, uma menção especial dessa breve história de 2 versículos, no meio de tanto nome, no meio de tanto clã, no meio de tanta genealogia e gerações? Por que Deus fez isso? Você se pergunta para alguém aí, por que Deus fez isso aí? Vamos aprender daqui a pouquinho. Jabes, o que é que ele fez de tão notável para aparecer no meio de tudo isso? O que foi que esse homem fez para quebrar uma sequência de 600 nomes? O que foi que ele fez? A Bíblia também não menciona o que ele fazia, mas diz que ele foi mais honrado do que seus irmãos. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Tem um princípio de honra aqui, que nessa manhã vai ser estabelecido aqui para cada um de nós. Levanta a tua mão e recebe, em nome de Jesus. Também não foi nos dito de que maneira os seus irmãos foram desonrosos, porque se fala que Jabes foi mais honroso do que os seus irmãos, mas também não diz, não dá tempo de explicar por que eles foram desonrosos, porque se ele foi mais honroso, alguém foi menos desonroso. Parece-nos que Deus está nos dando uma dica aqui, que a desonra nunca será escrita pelo Senhor. A deslealdade nunca vai ser escrita. A desonra, a deslealdade, a desobediência, Ele não se importa com isso.
E o Senhor só se importa com a honra, e nessa manhã o Senhor nos dará esta honra. Nós estamos aqui para receber esse princípio de honra em nome de Jesus. Quantos recebem? Quantos recebem? Eu fiquei sabendo que esta igreja é a igreja da chama. E quantos podem dar glória a Deus aí? Aleluia. Eu fiquei sabendo que essa igreja é do fogo. Quantos podem dar glória a Deus? Quantos podem aplaudir o Senhor? Aleluia. Em nome de Jesus. Quantos podem? Mas não é para mim, é para o Senhor. É para o Senhor. Certamente, esse homem chamado Jabes viveu sobre um estigma, uma marca de ser uma pessoa que causou dores à sua mãe e pegou. Eu não sei se vocês tiveram um apelido quando eram mais novos, a não ser os mais novos que talvez vão ter. Mas ele vivia com essa marca, esse estigma, esse selo. E quando as pessoas olhavam para ele e falavam assim, olha, aquele ali é a pessoa, não é o Jabes, é aquele que causou dor à sua mãe. Aquele ali não é uma pessoa normal, aquele ali, a mãe dele quase morreu por causa dele. Oh, meus irmãos, que nome estranho que deram a essa pessoa, logo no nascimento. E na época isso era tão grave, tão terrível, que se pensava que ter um nome negativo produziria consequência negativa para a vida do indivíduo. Ele carregava uma nuvem de azar, ele carregava uma nuvem, os mais antigos vão perceber isso aí. Quem lembra de um desenho que tinha uma raposinha, eu não sei falar assim, ó vida, ó céus. Vamos de novo, ó vida, ó céus, ó azar. Aqui você descobre quem tem mais de 50, glória a Deus, só nessa frase. É um desenho maravilhoso. Quantos não têm noção desse desenho? Levanta a mão. Você tem menos de 50, glória a Deus. Dá glória a Deus aí. Mas quem já ouviu esse aí, sabe disso. É uma nuvem, tudo dava errado para aquele personagem. Tudo errado. Ó vida, ó céus, ó azar. Nada dava certo. Era o Jabes. Era o Jabes. As pessoas olhavam para ele, chegou o azarão. Chegou o carrancudo, chegou o que gera sofrimento, chegou o azarado. Acredite, o Espírito Santo está falando comigo aqui muito forte. Nessa manhã o Senhor vai retirar todo esse estigma, se há nessa igreja ou se há em você. Eu sei disso. E a Bíblia está cheia de exemplos assim, e vocês devem saber porque são da palavra. Quando fala, uma mãe também, nas suas dores de parto, ela fala assim, e acabou. Quem lembra disso aí? A arca de Deus foi tomada pelos filisteus, e esta mulher, esposa do sacerdote Finéias, que já havia morrido, e também soube naquele momento que o seu sogro também havia morrido, porque caiu da cadeira ao saber que a arca foi tomada, e quebrou o pescoço, sacerdote ali. E ela coloca o nome desta criança do que, meus irmãos? De Icabô. Ou seja, foi-se a glória de Israel. Você já imaginou as pessoas olharem para você ou para mim, eu imaginando assim, a pessoa fala, olha, aquela pessoa é sem a glória. Aquela pessoa, quando ele nasceu, a glória de Deus foi embora. Ele sumiu, nem aguentou o nascimento dele. Diga misericórdia. Raquel e Jacó também, está aí os exemplos. Ela tem muitas dores de parto e ela morre depois. E ela chama o nome do filho dela de Benoni, filho da dor. Ainda bem que Jacó corrige isso e fala assim, não vai chamar Benoni, vai chamar Benjamim, que é o filho da minha mão direita, vai me ajudar. Nesta manhã o Senhor também te dá um nome, filho e filha da mão direita, aquele que vai ajudar na obra do Senhor. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Jabes, pessoa comum, de uma família comum, que apenas usou a sua fé para de alguma forma interromper uma lista inteira de hereditariedade por causa da sua oração sincera. Deixa eu falar algo para você.
nesta manhã. O Senhor pode vir num pensamento, mas a partir do momento que ouve e sente uma oração sincera, ele pode interrompe tudo para te ouvir. Pastor, não está falando coisa errada não? Não. Jesus estava numa marcha com uma multidão apertando ele, e alguém vai e toca ali na hora, ele para tudo, para dizer o quê? Quem sabe dizer? Quem me tocou? Para-se tudo, quando se vê um ato de fé, pode vir no pensamento que for, quando você e eu orarmos de uma forma sincera, o Senhor vai te ouvir. E se possível vai até interromper o que estava acontecendo lá no céu para te ouvir e para me ouvir. Eu dei esse exemplo, Jesus, indo para a casa de Jairo, está em Lucas 8, depois vocês dão uma olhada. Eu vou deixar a palavra no WhatsApp do pastor, da pastora Simone, para a glória de Deus. Pastora Simone, Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. E aí, passa para a igreja aqueles que pedirem, em nome de Jesus. Entrando na palavra agora, só nessa introdução, e vai ser rápido. Esta oração de Jabes, ele já não aguentava mais. Ela tem 5 pedidos para o Senhor. E o Senhor interrompe tudo para ouvir a este homem, a esses pedidos. Diga para alguém 5 pedidos, por favor, diga. O primeiro pedido que ele faz ao Senhor na oração de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Abençoa-me muitíssimo. Quantos podem levantar a mão e fazer essa oração agora? Fala, Senhor Deus de Israel, abençoa-me muitíssimo. Pastor, mas eu sou uma pessoa humilde, jamais eu vou pedir para que o Senhor me abençoe muitíssimo. Eu só vou falar assim, Senhor, me abençoa. Não. A partir de hoje nós vamos mudar isso. E é por causa da palavra. Senhor, abençoe-me muitíssimo. Agora você vai pegar sua mão direita e você vai colocar em direção a alguém aí que está do seu lado. Não deixa ninguém de fora. Nós somos uma brasinha para a glória de Deus. E você vai dizer assim, Senhor, abençoe esse meu irmão, abençoe esta minha irmã. Muitíssimo, muitíssimo. Aleluia. Oh Deus maravilhoso, Deus de Israel. Grande é o Senhor. Alguém ficou sem essa bênção? Então daqui deste púlpito, eu digo a você que o Senhor te abençoe muitíssimo nesta manhã, que o Senhor te dê muito, em nome de Jesus. E eu vou te pedir algo, em nome de Jesus, sinto de falar isso, fique de pé, abrace alguém e fale, o Senhor te abençoe muitíssimo, para a glória de Deus. Faça como a pastora Simone fez aqui, saiu do seu lugar e pediu para que alguém abençoasse, para que o Senhor abençoasse ela muitíssimo. Não fique de fora. Abençoe-me muitíssimo. Alguém está sem esse abraço? Alguém ficou sem? Levanta a mão. Alguém ficou sem esse abraço? Então diga assim, eu serei muito abençoado. Diga mais uma vez com a mão levantada. Por que você não levanta a mão, hein? Por que você não levanta a mão? Eu serei muito abençoado. Agora diga, eu serei muitíssimo abençoado para a glória de Deus. Amém? Você acredita nisso? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Jabes já começa assim, Senhor, abençoe-me muitíssimo, mas é muito, não é pouco não. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui rápido. Há alguns anos, aqui numa loja chamada ReHap, quem conhece a ReHap? As crianças conhecem. Cadê as crianças? Cadê as crianças? Conhecem? Não, as crianças estão dormindo. Quem conhece ali do B, ali a rosa ali, conhece a ReHap? Chegamos lá, eu estava bem, meus irmãos, bem, muitíssimo bem. E eu disse para minha netinha,
hoje está livre. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, o Toto, que ela me chama de Toto desde quando nasceu. Não sei de onde veio esse Toto. Devia ser torto ou tonto, sei lá, alguma coisa assim. Mas ela falou Toto. Ficou até hoje. E eu falei, hoje está liberado para você. Entra e faz a festa. Falei mesmo, irmão, tive coragem de falar isso para uma criança. Eu não sei, uma ousadia do Espírito Santo. Falei, é hoje. Aí ela entrou e pegou uma bonequinha da Barbie. Irmãos, eu fiquei triste. Eu vou confessar a vocês, eu e minha esposa nós ficamos tristes. Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque eu vejo seus olhinhos brilharem aí. Por quê? Porque era para ter pegado algo maior. Era para ter pegado o carrinho da Barbie com aquele loirinho. Quem era o loirinho? O quem? Era para ela ter pegado a bicicleta da Barbie, o carrinho elétrico da Barbie. Graças, o Senhor me livrou, glória a Deus. Mas quem manda falar? Jabes também falou. E aconteceu. E eu fiquei triste. E aí depois o Senhor ministrou no meu coração. Assim é o Senhor também. As portas dos céus estão abertas para mim e para você. As portas do Senhor estão abertas para esta igreja, para Shalom Adonai. As portas estão abertas para a sua família. As portas estão abertas para os seus sentimentos, para os seus pedidos. E por que você não pede? Por que você não abre sua boca e começa a pedir aquilo que é impossível para você? Porque tudo que é impossível para você é possível para o Senhor. Levanta a tua mão e adora. Ore canta manás. Adora. Há quanto tempo você não pede algo forte? Há quanto tempo você não pede algo para o Senhor? O Deus de Israel, aquele que pode tudo, que não tem fronteiras. E por que você não pede? O Senhor está falando nesta igreja. Está falando comigo também. E tem falado na nossa igreja também, nesta paulada para lá. É só pancada, irmãos. Nós não temos nem costa mais, de tanta chibatada que o Senhor tem nos dado lá. Vamos para a segunda parte. Na oração de Jabes, ele diz assim: Senhor, amplia os meus termos. Quem pode levantar a mão e falar: Senhor, amplia meus termos, amplia meu território? Quem pode dizer isso? Amplia meu território, amplia, aumenta os meus termos, Senhor. Eu não me contento com só isso, mas você me amplia, Senhor, minha vida. Amplia a minha alegria, amplia a minha felicidade, amplia a minha história. Senhor, eu quero ser grande na tua presença, em o nome de Jesus. Quantos podem levantar a mão e adorar o Senhor e dizer um glória a Deus bem forte? Oh, aleluia. Ele também fala, esse homem que tem esse problema de sentimento de dor, esse homem marcado pelo mal, ele diz assim: seja a tua mão comigo. Quantos podem dizer isso nessa manhã? Seja a tua mão comigo, Senhor. Aleluia, estou ouvindo um glória a Deus ali, eu estou ouvindo alguém dando glória a Deus aí. Ei, você jovem, abre a tua boca, começa a glorificar o Senhor. Hoje é dia de salvação nesse lugar muito forte aqui. O Senhor vai derramar tão forte, porque começou na gotinha, começou na fogueirinha do Shalom Adonai. Aleluia. Seja a tua mão comigo, Senhor. Esse menino fala: seja a tua mão comigo. Depois ele diz assim: guarda-me de todo o mal. Quem pode levantar a mão aqui é para adorar, meu irmão. Se você acordou de manhã, não perde seu tempo, adora o Senhor Deus de Israel. Guarda-me das ciladas, guarda-me, Senhor, das armadilhas,
Guarda-me, Senhor, das arapucas, guarda-me dos laços do passarinheiro. Aliás, além de me guardar, quebra nesta manhã todo laço contra a minha vida. Quebra nesta manhã todo laço feito contra a minha história, contra a minha família, contra o meu ministério, contra o meu chamado. Em nome de Jesus, ore assim para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. E Jabes termina dizendo assim: guarda-me de algo que está, parece que essa oração é hoje. Guarda-me da aflição. Em tempos de doenças psicossomáticas, as doenças desse século, onde a depressão aponta para o passado, excesso de passado. E quando a pessoa tem o excesso de presente, ela fica no estresse. E quando ela fica com excesso do futuro, do que vai acontecer, ela fica ansiosa. O Senhor nessa noite, levanta a tua mão, recebe, fecha teus olhos, recebe essa palavra. O Senhor nesta manhã, oh Deus maravilhoso, quebra toda a aflição da tua vida. O Senhor nesta manhã quebra todo esse momento ruim, ou talvez uma depressão, uma tristeza que não sai da tua vida. Uma tristeza que não sai da tua vida, uma lágrima que não sai da tua vida, algo que não vai embora, por mais que você tenha orado, essa tristeza continua, e o Senhor está dizendo hoje: eu vou arrancar da tua história, eu vou arrancar do teu passado, esta dor, assim como Jabes me pediu, para que o Senhor livrasse-me da aflição, assim o Senhor diz a você nesta manhã: Ele vai te livrar da depressão, dessa tristeza, Ele vai te libertar desse estresse, por ter muito excesso de hoje. O Senhor diz: confia nele e ele tudo fará, e ele também vai te libertar desta ansiedade que corrói os seus ossos, pensando no que vai acontecer no dia de amanhã. Ei, eu vou te dizer algo nesta manhã, em nome de Jesus: basta para cada dia o seu mal, e o Senhor cuida de você, porque você é a menina dos olhos de Deus, e ninguém pode tocar a mão em você, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aplauda o Senhor. O que você está fazendo sem aplaudir o Senhor? Abre a tua boca, começa a adorar aquele que é o Rei, aquele que é o Senhor, aquele que é digno de honra, aquele que é digno de glória. Oh, aleluia. Vamos ler juntos. Vamos orar juntos. Vamos lá? Em 1, 2, 3 e já. Abençoa muitíssimo. Guarda-me do mal, guarda-me da aflição. Aleluia. Oh Deus maravilhoso, oh Santo Deus de Israel. Eu quero dizer algo para você nesta manhã: o seu nome não define o seu destino, não define teu destino. Você pode ter sido rotulado por traumas, fracasso, palavra negativa, bullying, maldições. Muitos de nós já chegou a ouvir isso. Você nunca vai ser nada na vida, você não serve para nada, você nunca vai ser nada. Quantos já ouviram isso? Eu estou com a minha mão levantada porque eu já ouvi isso. Mas para a glória do Senhor, o Senhor me levantou e me ouviu. Em algum momento Ele me ouviu, e vai ouvir você também, em nome de Jesus, meu irmão. O Senhor vai te ouvir. O momento é agora. O Senhor está te ouvindo. Fala com Ele, meu irmão. Casal lindo, fala com Deus. Fala com o Senhor. Deus não te define pelo que aconteceu no seu passado. Ele te chama pelo que você vai se tornar. Diga: eu serei uma bênção. Diga assim: eu sou uma bênção hoje, mas como o Senhor vai me abençoar muitíssimo, eu serei uma bênção amanhã. Aleluia.
Deus maravilhoso de Israel. Quando uma pessoa tem fé, ela não se preocupa com o que não tem. Escuta bem, eu não sei se você escutou bem, ouviu bem, ou está lendo, eu estou atrapalhando aqui as letras, eu não sei, vou até sair daqui de perto. Quando uma pessoa tem fé, ela não se preocupa com o que não tem, porque quem tem fé, tem tudo, dá glória a Deus, aleluia. Muitos oram assim: Senhor, abençoe o que eu estou fazendo. É alguma coisa aqui? É alguma coisa aqui? É alguma coisa aqui? É alguma coisa aqui? Pode baixar, eu grito mais. Muitos oram assim: Senhor, abençoe o que eu estou fazendo, quando na verdade nós deveríamos orar assim. Vamos orar: Senhor, eu quero estar naquilo que o Senhor está abençoando, aleluia. Quantos fazem essa oração hoje? Levanta a sua mão e adora o nosso Deus de Israel, aleluia. Deixa eu te dizer algo. Comece a pedir ao Senhor para que te prospere muitíssimo. Jabes pede a Deus para que amplie o seu território. Número 2, comece a pedir que o Senhor cuide de você. Jabes implora que a mão de Deus estivesse com ele. Quantos estão entendendo? Dá glória a Deus. Número 3, riquezas e glória vêm de ti. Começa a pedir para que o Senhor te proteja. Riquezas e glória vêm do Senhor. Tu dominas, uma antes, Amanda, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar a força. Pode ir em 1 Crônicas 29:12, Amanda, um pouquinho mais para trás. Eu gostaria, volta um pouquinho mais. Eu queria que eles vissem isso. Olha aqui. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Então quando você ora: Senhor, abençoa-me muitíssimo, você não está pedindo nada demais. Você está pedindo a um Deus que toda a glória vem dele, que ele domina sobre tudo, que na mão dele tem força e tem poder para dar. E ele pode engrandecer e pode te dar força. Quantos precisam ser fortalecidos nesta manhã? Dá glória a Deus e levanta. Eu quero ser fortalecido. Eu preciso ser fortalecido. Eu preciso queimar mais no Espírito. Eu preciso queimar mais. Eu preciso ser mais abençoado. Eu preciso ser mais. Porque você precisa. Quanto tempo que você não fala línguas estranhas? Agora chegou a hora. O Senhor está te libertando aqui nesta manhã. Destrava a tua boca, começa a falar glória a Deus, começa a dar glória a Deus, começa a dar glória a Deus, aleluia. Olha só o que diz a palavra: para que os seus desejos se realizassem, Jabes se dirigiu ao Deus de Israel, ele verbalizou. Não tem como você ser abençoado, tem, porque Deus dá tudo, mas as chances são maiores se você falar. Diga assim: fale mais com Deus, verbalize mais com Deus. Diga para alguém aí, diga aí, verbaliza mais com Deus, fala mais com o Senhor, fala mais com Ele, verbaliza, fala, abre tua boca. Por que será que quando você está na festa lá, você não para de falar, chega até soluça e não para, mas quando é para orar a Deus, você não ora, você não fala. Fale mais com o Senhor, amém, igreja do Senhor, amém? Dá glória a Deus. Em Isaías 59, versículo 1, a palavra de Deus diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem está surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Número 3, vamos aprender com Jabes. Comece a pedir para que o Senhor te proteja. Quantos têm pedido a proteção do Senhor? Dá glória a Deus. Então peça mais proteção. Mas não é a proteção do bandido, também. Mas é a proteção aqui, ó. É a proteção aqui, ó. É a proteção aqui. É a proteção onde você anda. É a proteção na língua. Começa a pedir, porque muitas vezes a gente cai por causa da língua. Caímos por onde a gente anda.
Caímos pelo que a gente sente. Caímos porque a gente pensa. Pede para o Senhor nesta manhã. E olha o que Jabes fala: preserva-me da calamidade, para que não me fira. Que essa aflição, que essa calamidade não me fira. E olha o que tem mais. Começa a suplicar para que o Senhor te guarde. Do que, meus irmãos? Da aflição, da angústia e do que mais, irmãos? O que é os apertos, irmãos? O que são os apertos? É tudo que você está pensando aí, que vem junto com o sentimento de angústia e aflição. Apertos financeiros, apertos porque você falou alguma coisa que não deveria ter falado, apertos porque você foi colocado numa rede de fofoca e você foi inserido no meio, sem saber de nada e está vendido. Diga misericórdia. E fala: Senhor, me tira do rolo. Você pode ter essa coragem de falar: Senhor, me tira do rolo, em nome de Jesus, me tira do rolo, eu não quero, tira do rolo, eu não quero isso. Me dá longos períodos de paz e de bonança na minha vida, de sossego na minha vida. Me tira dos problemas, das armadilhas que matam os homens. Amém, igreja do Senhor? No Salmo 108, olha o que a Bíblia diz: em Deus nós faremos proezas, porque Ele mesmo vai pisar os nossos adversários. Deixa na mão de Deus, deixa na mão de Deus. Alguém está te machucando, alguém está ferindo, Deus está falando aqui. Deixa na mão do Senhor, Ele mesmo vai pisar os adversários. Ele vai pisar, porque você está orando como Jabes. Ele vai te ouvir em nome de Jesus. Levanta a tua mão e adora, dá glória a Deus. Você está vivendo sob o peso de um nome, uma dor, uma história difícil. 4 situações. Diga comigo: ore, clame, peça e confie. Mais uma vez: ore, clame, peça e confie. Nessa sequência, aonde você está nesse momento? Você está só orando? Precisa clamar. Você está orando e clamando? Agora começa a pedir. Você está orando, clamando e pedindo? Agora confia, porque vai chegar para você, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus transforma a sua dor em propósito. Amém? Quantos podem dar glória a Deus por isso? O Senhor transforma a minha dor em propósito. Diga: o Senhor transforma a minha dor em propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para alguém que está do seu lado: o Senhor transforma a sua dor em propósito. E vai acontecer, em nome de Jesus. Amém, igreja do Senhor? Quantos podem glorificar o Senhor? Quantos podem ficar em pé como uns guerreiros e guerreiras que são? Aleluia. Amanda, tem um louvor aí. Eu quero que você chegue perto de alguém. Vamos fazer uma corrente aqui, nós todos aqui. Fica, junta tudo aí.